Muito bem, Ferreira, falando sobre o Remo, a gente inclusive chamou esse assunto para hoje, né? O Remo que festeja muito ainda esse acesso à Série B, depois de anos aí na Série C, na Série D. Agora, Ferreira, a gente sabe que a gente comenta muito o lance da partida, né? O desempenho da equipe dentro de campo, mas ele sabe que esse acesso ele é construído também fora de campo, né? E como é que foi construído ao longo dos anos esse acesso do Remo à Série B? Márcio, eu diria que a construção do acesso do Remo começou lá em 2015, não só porque ali o Remo subiu da Série D para a Série C, mas também porque ali, no final da Série D, com o Remo fazendo sucesso de bilheteria, o Remo fez um planejamento, um acordo e um planejamento de pagamento da dívida trabalhista e dali iniciou um processo de amortização. Mas eu vou mostrar aqui fotos que ilustram o que a gente quer falar. Olha o Baenão da época, né? O Baenão semi-destruído, e era deprimente, tudo que havia... Muito triste, né, Ferreira? Olha só como é que ficou. Do que o Baenão representava. Aí entraram os torcedores em ação, se mobilizando, inclusive com mão de obra para reforma do Baenão, para reorganizar o estádio do Clube do Remo. Olha as notícias da época. Jogadores vão ao Baenão, mas greve só deve encerrar. Aí Remo espera suspender leilão da sede social anunciado por quase 17 milhões. Então, greve de jogadores, leilão de patrimônio. Agora, o Baenão hoje, olha só a diferença, né, do outro estádio, do né? Baenão transformado, totalmente. Aí com dinheiro de torcedores, com mão de obra de torcedores e outras formas, a área de academia do Clube do Remo dentro do Baenão. O Remo não tinha academia, não tinha equipamento para a musculação dos atletas. O complexo ali é o núcleo de saúde e performance. O Baenão já com iluminação, pronto para ser reinaugurado com o sistema de iluminação. Então, essa transformação do estádio do Clube do Remo, quando vem o acesso, vem dessa forma. E vem dessa forma com um processo passo a passo. Eu digo com toda segurança, se o Remo sobe antes e esteve perto de subir, da forma como o Remo vinha conduzido, era para subir, bater e voltar. Hoje é diferente. Hoje o Remo tem uma estrutura que está se aperfeiçoando, uma estrutura física que está se aperfeiçoando e uma estrutura organizacional que está se consolidando. Então essa é a transformação. Eu falava da academia, não completei. O Remo sem academia tinha que alugar ônibus e sair para uma academia particular que em forma de permuta era cedida, e todo o trabalho de força, todo o trabalho de musculação era feito fora dessa maneira. Hoje, tudo isso, toda essa estrutura está dentro do Baenão com aquela qualidade que nós vimos ali. Sobre essa construção do acesso do Clube do Remo à Série B, que é o salto, o Remo saiu do atoleiro, né, e agora inicia um processo de decolagem, nós ouvimos o presidente Fábio Bentes. Acho que desde 2015 o clube vem tendo uma atenção especial com a dívida trabalhista, que outrora se achava impagável, mas continuou nos anos subsequentes a entrar muitas dívidas novas, porque o Remo continuou se comprometendo acima do que podia pagar. Então tu pagava 3, 4 milhões e entrava outros 3, 4 milhões. A partir de 2019, quando a gente assume, a gente só se compromete com aquilo que a gente pode pagar. Essa mudança administrativa foi importante, né? Melhoramos as receitas, diminuímos as despesas, encaixamos o orçamento e procuramos seguir à risca aquilo que foi comprometido, não deixamos estourar o orçamento em nenhum momento, né? Mesmo nos momentos mais difíceis a gente não extrapolou folha de pagamento, e eu entendo que isso foi fundamental para que hoje a gente tivesse uma redução real da dívida trabalhista, né? Não adianta nada pagar 3, 4 milhões e entrar outros 3, 4 milhões. Hoje a gente paga esse valor, mas entra muito menos, e a gente está tendo essa redução. Hoje a dívida está em torno de 5 milhões a 6 milhões, com perspectiva de quitação até o final de 2022. Eu entendo que agora é olhar para frente, vamos para uma Série B, nosso orçamento deve dobrar de valor, né, em relação a 2020, que foi reduzido, e eu entendo que agora a gente tem uma capacidade de investimento maior para o futuro. Por conta da cota, né, Ferreira, a Série B ela possibilita isso, que você consiga fazer mais investimentos, né? Tem a cota dos direitos de transmissão do campeonato e uma série de outros negócios também que a competição com a maior visibilidade proporciona. O presidente falou na dívida trabalhista hoje em 6 milhões, porque ele ainda não considerou a atualização desse relatório. E eu tive acesso a esse relatório, Márcio.
Com a atualização, isso cai para algo em torno de 3 milhões e 600 mil. Agora, quando ele fechou dizendo que a previsão de quitação é para 2022, aí também bate com a projeção que foi articulada, que foi negociada e que vem sendo cumprida, foi lá de 2015, com o Ângelo Carrascosa, o ex-presidente do Conselho Deliberativo, Domingos Sávio, Milton Campos, no Tribunal Regional do Trabalho, quando o Remo já estava com a perda consumada de um imóvel, o Carrossel anexo ao Bainão. Isso foi revertido, o Remo manteve o patrimônio, iniciou um processo que está aí em plena evolução, caminhando para o Remo zerar pelo menos essa dívida que está judicializada, né, que está definida lá e que àquela altura era de algo em torno de 15 milhões de reais. Para você ver os passos que foram dados. Né? É interessante essa redução bem significativa, né? E quando a gente fala de melhoria de estrutura, né, quem ganha bastante são os jogadores, né, Ferreira? Em condições de trabalho, né? Resumindo, as condições de trabalho, como é que pode ser medida essa evolução das condições de trabalho do Clube do Remo? O jogador com maior autoridade para falar isso é o Eduardo Ramos, porque ele chegou ao Remo no final de 2013, então cumpriu a primeira temporada dele em 2014. Ele viveu a realidade do Remo, do atoleiro, né? E vive hoje a realidade do Remo em decolagem. O Eduardo traz o testemunho dele. Hoje você conseguir entrar no Bainão, você vê uma academia funcionando muito boa, a área de fisioterapia muito boa, um corpo de fisiologia muito bom, nutrição, enfim, todos os sentidos, né? As condições do gramado, já os refletores prontos para ser usados aí de uma forma muito linda também, né? Enfim, o que eu posso dizer é dar os parabéns. Eu não esperava ver o Remo funcionando dessa maneira. Além de todas as questões aí, acho que honrando seus compromissos, né? Não só com jogadores, mas com todo o corpo de funcionário, né? Você vê todo mundo feliz, satisfeito, né? Chegando para trabalhar feliz, indo para suas casas felizes. Quero dar os parabéns para toda a diretoria, o nosso presidente Fábio, tá de parabéns. Eu tenho certeza que vai fazer de tudo para o clube crescer mais ainda. Tenho certeza que no período da sua administração esse clube vai ser maior ainda, não tenho dúvida disso. Com o apoio do nosso torcedor, tenho certeza que uns anos aí esse clube vai bater na Série A, tenho certeza disso. Interessante que ele disse, o Eduardo, né, sobre a mudança no ambiente. Ele comentou que os funcionários vão trabalhar já com uma felicidade, né? Olha só como o investimento em estrutura, ele provoca, né, ele gera todo um ambiente positivo dentro do clube, Ferreira. Márcio, eu ouvi coisa aí de 8, 10 anos, de um jogador que havia chegado para o Clube do Remo, o seguinte: é impactante porque a gente chega, entra no clube, e aí essa era uma realidade tanto do Remo como do Paysandu. A gente entra no clube, vem um funcionário abordar pedindo ajuda para que a conta de energia da casa dele não seja cortada, pedindo uma ajuda ali de emergência. Ele disse: isso já deprime, isso já causa a pior das impressões para quem está chegando. E, enfim, estou colocando só uma referência de uma realidade, né? Entre outras até mais graves, né? Com certeza, não, porque o jogador pensa, se o funcionário que ganha salário mínimo está vivendo isso, imagina como vai ser a minha vida, né? Então já causa uma impressão, uma pressão e um ambiente negativo. E hoje é bem isso que disse o Eduardo. Quando os compromissos são honrados, quando a estrutura funciona, todos trabalham felizes, e quando todos trabalham felizes, a produtividade vai lá para cima. Então o Remo está vivendo, está colhendo os frutos dessa transformação. Esses depoimentos foram exclusivos para nós aqui do Bom Dia Pará, e o Eduardo Ramos disse ainda, na gravação que ele fez, que em muitas ocasiões ele precisou ajudar para convencer jogadores que o Remo queria contratar a virem para o Remo. Ele entrou na história, né? Era necessário, porque havia muita rejeição, né? Trabalhar num clube onde o histórico era de atraso de salários, de uma estrutura deficiente e tudo mais, e principalmente sem vitrine, o Remo aspirante à Série D para galgar uma C e hoje chegar à Série B. Então havia uma imensa dificuldade para contratar. Aí o Eduardo disse: e hoje não falta gente se oferecendo para trabalhar no Remo. O Remo conquistou o acesso na noite de domingo, e já na noite de domingo empresários começaram a oferecer jogadores para o Remo, porque o clube passou a ter o quê? Passou a ter uma vitrine de Série B, onde a visibilidade é muito grande e todo mundo quer estar lá.
Então é uma conquista, nesse passo a passo é uma conquista da qual o Remo passa a usufruir.